Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Motiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sahava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso Bhagavad Gita. Nós estamos fazendo o resumo hoje, ok? Seguindo aqui o estilo do Swami Paramarthananda, que sempre apresenta o resumo dos capítulos, de modo a facilitar os seus alunos a desenvolver uma visão sempre mais completa do todo, né? Do todo da visão do Gita, neste caso, né? A visão dos diversos textos, né? E nos ajuda a ter esse conhecimento mais completo, não somente o autoconhecimento, mas o conhecimento a respeito deste corpo de ensinamento que é extremamente bonito, elegante, sofisticado, eficaz, não existem palavras, porque é um corpo de ensinamento revelado diretamente, né? Pelo Criador, né? Então, quanto mais a gente compreende isso, mais a gente aprecia este instrumento chamado as Escrituras Reveladas, não porque a gente queira carregar isso eternamente nas costas, mas apreciação, né? Admiração, reverência, né? Gratidão pela beleza, né? E a completude desses ensinamentos que, uma vez bem assimilados, libertam o indivíduo da doença do samsara. Então, nós vamos passar rapidamente por este resumo. Vimos que a primeira porção do capítulo 4, o Krishna Guru, ele desdobrou o conceito do avatara, né? Então, o avatara, que é uma encarnação do Senhor, né? Que comumente é dita como, né, uma necessidade, porque o universo manifesto, né, no qual esses organismos vivos, inteligentes, né, como no caso de nós, seres humanos, com intelecto, com uma capacidade de discernir, né, determinar, discriminar, decidir, né, escolher. Então, esses indivíduos, né, que nós somos uma manifestação da dualidade, né? A dualidade, mas que dualidade é essa? A dualidade, ela inicia com a dualidade mais fundamental, que é a criatura e a criação, né? A criatura se encontra em meio a uma criação, né? E mais tarde, dependendo do karma do indivíduo, ele vai se tocar que existe também um terceiro elemento nesta relacionamento criatura-criação. Existe um terceiro elemento chamado Criador, porque não existe, né, manifestação, nada existe sem uma causa, né? Então, existe o Criador, a criatura e a criação. Nós vivemos nesta dualidade, né? A consciência experimentando a si como o Jiva-Atma, experimentando o Jagata, que é a criação. Essa é a dualidade fundamental, né? E dentro do âmbito desta dualidade, existem pares opostos. Tudo existe em relação ao seu oposto. E a dualidade mais fundamental dentro do âmbito da experiência humana, né, é Dharma e Adharma, né? O bem e o mal, né? Então, sempre que a sociedade deteriora, né, a condição do campo, deteriora a nível muito extremo, né, no qual as bases, né, no qual o Jiva pode interagir e crescer espiritualmente, quando
a condição do campo dármico é danificada de tal modo que não serve mais esse propósito, as escrituras nos dizem que chegam, né, o Ishvara, ele renasce como um avatar. O avatar é um ser vivo, né, que possui características ligeiramente diferentes dos seres vivos como nós. Nós somos frutos do nosso karma, né? Nós somos aqui movidos pelo karma. A gente cai aqui, uma queda livre, assim, bum, o peso do karma, né? Nos traz de volta. O peso das vasanas que querem continuidade, continuação de experiência da dualidade como meio de tentar me resolver, me contemplar, etc., né? E os avataras não, eles vêm aqui para restabelecer um equilíbrio, porque tudo aqui precisa manter um determinado equilíbrio. Todos os pares opostos mantêm um determinado equilíbrio. O mais fundamental é Dharma e Adharma, o bem e o mal. Quando o mal se sobrepõe de tal modo, não existe outra alternativa. Existem duas alternativas, né? Já há muitos anos que esta é a minha visão. Existem duas alternativas, é que mais e mais Krishnas e Arjunas vão aparecer neste nosso planeta para restabelecer o Dharma, né? Então, Krishna, com mais e mais ensinamentos espirituais, porque a base, né? A causa realmente de tanta maldade, injustiça, né? Violações, né? Deste equilíbrio dármico é a ignorância espiritual, né? O extremo materialismo faz com que os seres humanos se afastem deste relacionamento com o Criador, se tornem materialistas, né? E aí começa a viver simplesmente movido pelos desejos, né? De prazeres sensoriais, poder, prestígio, né? Controle e mais, né? Ao ponto de fazer coisas bárbaras, né? Simplesmente totalmente egocentrados e etc. Então, nós temos a situação na qual o Criador ele pode, né, jogar mais e mais avatares aqui para tentar levantar, né, levantar esta mente coletiva humana, né, elevar essa mente coletiva humana, ou ele pode dizer assim, olha, a situação ali ficou feia demais, deixa eu botar um fim nesta civilização através das minhas forças cósmicas, forças físicas kármicas, né? Eu coloco o fim em tudo isso, né? E há quem acredite que no passado nós tivemos um dilúvio, uma enchente, que aí acabou tudo e depois para brotar tudo de novo. Então, o fim de uma civilização pode vir de maneiras diversas, né? Nos dias de hoje pode vir com uma guerra generalizada nuclear, pode vir através de cataclismas ou forças, né? Um meteoro. De diversas modas, a gente pode ter uma extinção de massa, uma destruição desta civilização, porque, de certo modo, ela não serve mais o propósito, que é criar um palco no qual o Jiva possa interagir e crescer espiritualmente, né? Então, o Avatara é o tema inicial deste capítulo 4, né? E ele apresenta, né, o Krishna Guru apresenta a diferença, né, algumas diferenças entre o Jiva, o nascimento do Jiva e o nascimento do Avatara. A primeira diferença é que o Avatara ele não nasce do seu karma, ele não é um produto de Punya Papa, né? Ele não cai aqui pela força da sua condição kármica, né? Mas ele desce, né? O exemplo, né? A analogia que o Swami nos apresenta muito frequentemente é aquela, né? Nos velhos tempos, toda cidadezinha tinha um poço no centro, né? Onde as pessoas vão lá na Índia. Até recentemente, eu acho que até nos dias de hoje deve existir nos pequenos vilarejos, né? Então tem o poço, e de vez em quando uma pessoa cai lá embaixo, uma criança cai lá embaixo, né? Então, quando alguém cai no poço, aí o que que faz? Uma outra pessoa deve cair no poço? Não, a outra pessoa não cai, a outra pessoa desce no poço, tá? Você cai, né? Devido é uma queda não deliberada, mas a descida é deliberada e com um propósito nobre, que é de recuperar aqueles que caíram no samsara, que caíram no mundo e se perderam no samsara.
né? Aqueles que esqueceram o real propósito de um nascimento humano, né? Então, este é uma das diferenças mais básicas, né? E o Swami apresentou também a natureza do Avatara e a natureza do Jiva-Atma, né? Ele apresentou a natureza, a causa é diferente, a natureza é diferente e o propósito é diferente, né? Então, desmembrando um pouco mais essas diferenças que nós vimos recentemente, o Jiva-Atma, qual é a causa do nascimento do Jiva-Atma? Como nós sabemos, né? A causa é a autoignorância, né? Por que você nasce? Você nasce porque você acredita que você é o corpo físico, né? E que você precisa continuar experimentando o mundo da dualidade para se resolver através desta interação com o mundo, né? Então, você tem desejos, você tem um monte de coisas, né? De situações mal resolvidas dentro de você, né? Ressentimentos, arrependimentos, né? Coisas que vão criando um fluxo, né? De desejos e aversões que produz essa continuidade, né? Da reencarnação, do nascimento, vida, morte e renascimento, né? Então, tudo isso por quê? Porque eu não compreendi a minha natureza superior, a minha natureza real, a minha natureza primária, que é pura consciência. Eu me identifiquei com o instrumento de experiência da dualidade, né? E agora eu estou amarrado nos objetos desse campo de experiência, né? E eu acredito plenamente de que sem os objetos eu jamais vou encontrar a felicidade, né? Então, a causa do jiva é a ignorância, né? E a causa do avatar é puro conhecimento, porque ele é o Senhor, Lorde, Senhor do universo, que desce, ele assume o nascimento deliberado para nos ajudar, né? Então, nós nascemos do Punya Papa e o Avatara não nasce do Punya Papa, né? A causa do Jiva-Atma é a autoignorância e a causa do Avatara, do nascimento, é o que? O autoconhecimento, conhecimento puro, né? Ele desce por compaixão e nós caímos por desejos. E ao descer, o Lord Krishna, né, o Ram e os avataras, né, eles têm que assumir uma situação difícil, né, porque do momento que você assume o nascimento, né, você tem que passar por problemas mundanos também, né? Aqui o Swami fala que Rama tinha problemas sem fim, Krishna também tinha muitos problemas, passava por todos eles. É inerente desta densidade física e de uma encarnação, uma alma encarnada, né? Muito embora essa alma ela não seja uma alma individual, porque é a alma total do Criador que se confina num corpo simplesmente, e quando ele está confinado num corpo aparentemente confinado, ele já é limitado em todos os sentidos devido a esse corpo, inclusive com doenças, né? E outras coisas, né? Ok. Ele desce por compaixão. A causa é conhecimento e compaixão. A segunda diferença que nós vimos é na natureza, Svarupam, a natureza de um e de outro. E aqui o Swami Paramartananda, né, ele nos conta, né, que Shankaracharya descreve a diferença dessa natureza, né, que o Jiva, ele não conhecendo a sua natureza superior, ele se identifica com a sua natureza aparente, que não é real, né? E Ishvara, sendo totalmente autoconsciente, totalmente identificado com a sua natureza superior, né? Então, ele não é preso no corpo e no samsara, né? Para Ishvara, para Ishvara encarnado como avatar, o mundo é mais um esporte. Muito frequentemente, o Swami Paramartananda, ele fala, né, numa competição esportiva, digamos, né, que você já venceu o campeonato, mas aí no final faltam 2 partidas. Aquelas 2 partidas você joga esportivamente. Já não existe mais ansiedade, medo, né? Porque você já venceu, né?
Então, a situação do Avatara, que é a situação, neste caso, semelhante à do Yanni, né, é que ele vê a vida mais como um jogo, né, um divertimento, né? Às vezes um divertimento, um jogo, um filme meio dramático, mas ainda assim ele não se envolve com drama, né? É como se a vida fosse o conceito do lila, né? Para Ishwara, o Avatar é um esporte, é um lila, um jogo. Portanto, o Avatar, assim como os Yanis, eles não ficam reclamando da vida. Krishna jamais reclama da vida. Eles estão sempre alegres e felizes, que é uma característica do Yanni. O Yanni tem que ter essa característica. Você encontra o Yanni cheio de preocupação, você simplesmente pergunta ao Yanni, você está indo para onde? Ele diz, eu estou indo para lá. Aí você vai para o lado oposto. Porque o Yanni jamais pode estar cheio de preocupação e cheio de problemas. Ele tem que estar leve, sorridente, feliz, tranquilo, né? A segunda diferença, portanto, é mais técnica. A segunda diferença a respeito dos Svarupa, né? Uma é a primeira diferença é essa, né? Que para o Avatar a vida é um jogo. Ele se identificou com a sua natureza superior. Ele é auto-reconhecido, né? E o Jiva Atma, ele é auto-ignorante, ou auto-identificado, identificado com o corpo mortal, né? Ishvara, como Avatar, é identificado já do nascimento com a sua natureza superior, Satchitananda, Brahman, né? A segunda é mais técnica, a respeito das energias, né? Dos elementos primários, né? É dito que, no caso do Avatara, né? Existe uma conversão direta do Prakriti de Maya, produz este corpo do Avatara. E já para o Jiva Atma, não, ele tem que passar por um processo, né, de evolução das energias, aí depois nos 5 elementos primários que vão se compondo, criando outros elementos, até que ele obtenha este produto final, que é um corpo físico de uma criancinha, né? Então, um corpo, né, ele sofre essa conversão direta de Maya, e o outro corpo passa pelo nascimento como nós o conhecemos, né? Então, tudo isso, né, não é muito relevante, como nós sabemos, né? Então, um é chamado de Maya Manusha, é o nascimento, ele é Maya vestido de ser humano, né? E o outro é mais a alma individual vestida de ser humano. Então, nós vimos a diferença a nível do propósito, nós vimos com que propósito os avatares também descendem aqui, né? Um vem do conhecimento e o outro vem do Punya Papa. E ele vem aqui para quê? Para exaurir Punya Papa. Então, essa história de exaustão de Punya Papa, né, é muito curiosa. Porque, você vem aqui para pagar os seus pecados. Não, mas não somente os pecados, você vem aqui para desfrutar as suas boas ações do passado, né? Então, você vem aqui para experimentar Punya Papa, bons resultados e mais resultados de vidas passadas, né? Mas o problema é que ninguém consegue exaurir Punya Papa completamente, né? Porque quando você vem aqui viver, você vem aqui como um Jiva Atma, e o Jiva Atma tem dois aspectos na sua personalidade humana, né? Se a gente pudesse vir aqui só para exaurir Punya Papa, a gente diria, ok, eu estou indo lá embaixo, mas eu serei somente um bhokta, eu quero somente experimentar o resultado de tudo que eu já fiz no passado, mas eu não quero ser um karta. Eu vou ser um bhokta, mas não vou ser um karta. Mas você não consegue ser um bhokta, que é aquele que experimenta os resultados, sem ser o karta, aquele que responde aos estímulos com mais ações. Então, a gente jamais consegue realmente exaurir, né, todo o Punya Papa, né? Porque a gente está recebendo os resultados do nosso Prarabdha Karma e, ao mesmo tempo, jogando mais karmas no campo, porque nós fomos desenhados para responder aos estímulos do campo dármico, né? Então, é inevitável que a gente venha aqui para
processar punha karma, que eu acho uma expressão mais adapta, entendeu? Mais apropriada. A gente vem aqui para processar punha karma. Neste processamento, a gente vai gastando os punha papas que vão sendo frutificando e vão sendo manifestos, né? Como o nosso prava da karma, né? E ao mesmo tempo a gente está produzindo mais agami karmas que serão colocados no meu Sanchita Karma System, depois vão, né, aparecer como o meu Parabada Karma. Então, a gente vem aqui para quê? Para processar nossos karmas, processar Punya Papa, processar nossas vassanas. Você entende, Marcelo? Hum. Então, o Jiva vem para exaurir Punya Papa. E no processo, ele também está adquirindo mais punha-papa, porque é inevitável, porque a gente não pode separar a personalidade do Jiva, né? O Jiva é um fenômeno integrado, o Karta e o Bhokta, aquele que coloca a ação e, ao mesmo tempo, esgota, né, os resultados das ações de agora e as ações até de vidas passadas, né? E aqui o Swami fala uma coisa que é muito importante, que no passado recente eu consultei o Swamiji, Swami Paramartananda, a respeito desse tema, né? Ele diz, Punya Papa pode ser exaurido apenas através da experiência. Qual a experiência? A experiência de prazer e dor, né? Sukha Dukkha, né? Então, a vida nada mais é do que experiências de prazeres e dores. E a gente, para exaurir, né, para esgotar o nosso karma, em outras palavras, pagar pelos nossos pecados, experimentando os resultados adversos, papa karma, né? Para a gente pagar tudo isso, né? A gente precisa de quê? A gente precisa ser uma entidade que experiencia através do corpo físico, entendeu? No campo das interações com os demais objetos, né? Então, aqui ele diz, Punya Papa, né, que produzem prazeres e dores, né, podem ser esgotados somente experimentando. E para isso você precisa de quê? Shariram, né? Você precisa de quê? De um corpo físico e de um campo de mesma dimensão. Então a gente só esgota os nossos karmas através da experiência, e a experiência requer um corpo específico, né? Então, a minha questão para o Swami Paramartananda é, então, se aqui nós somos uma entidade experienciadora, né? E no sonho nós também somos, mas a gente não tem muita possibilidade de compreender esse processamento de Vassana, esse processamento de Punya Papa, porque quando a gente tem um pesadelo, a gente está esgotando o Papa, mas ali, naquela condição mental do sonhador, a gente não tem muita discriminação para compreender o modo qual algumas vassanas, algumas papas estão sendo exauridos, ou um sonho maravilhoso, celestial, sublime, né? Eu sei, oh, estou desfrutando de punha, né? No meu sonho também, né? Mas o fato é que somente no estado de vigília nós temos o nosso intelecto que nos permite não somente esgotar punha papa, mas extrair determinadas conclusões, compreensões através disso. Quando a gente sofre, a gente tende a conectar mais os resultados, que é a adversidade, a dor, com as minhas ações passadas. E a gente tenta se reorientar, se reorganizar, né, através da dor, né? Mas quando a gente está experienciando, né, resultados extremamente sublimes, elevados, punha espiritual, punha material, é muito comum as pessoas esquecerem de que não importa, sejam os resultados punham ou papa, o objetivo é, através da sua experiência, extrair compreensões, né? Conectando os pontos entre as suas ações e os resultados, né? Então, nós precisamos desse corpo físico, né? Para que a gente possa fazer isso, né? Como você sabe disso, né?
no sonho, não, no sono profundo, sushupti, eu não tenho um corpo operacional, essa é uma expressão bacana, porque nós sabemos que o adormecido, né, o prana, ele tem um corpo extremamente sutil, extremamente sem substância quase, né? Mas ainda assim existe um determinado nível de, de dualidade lá. Existe uma entidade experienciadora que é quase inexistente, mas ainda assim está lá, e a gente pode inferir que essa entidade é ali. Aqui o Swami esclarece dizendo assim: no sono profundo, nós não temos um corpo operacional, né? Por isso que eu gosto de ler o Swami, porque aí ele vai esclarecendo algumas dúvidas técnicas a respeito desse aspecto mais esotérico, né? Mais sutil, né? Então, no sonho profundo, nós não temos um corpo operacional. Existe um corpo, mas não é um corpo operacional. O que significa? O intelecto não está ali, né? E os órgãos dos sentidos, porque no sonho nós temos um intelecto meio precário, mas nós temos um processo de pensamento que projeta objetos, né? E nós temos os órgãos dos sentidos do sonhador que nos permite experimentar os objetos do mundo do sonho, né? Mas no estado de sono profundo, nós não temos um corpo operacional. Portanto, nós não interagimos com o mundo, né? Portanto, o sono profundo não serve o propósito de esgotar Punya Papa. No sonho, a gente esgota Punya Papa, mas principalmente no estado de vigília, nós esgotamos e esgotamos com a possibilidade potencial de extrair sabedoria através desse processo de esgotamento ou de processamento de vássanas, processamento kármico, né? A gente vai processando no estado de vigília, a gente vai, opa, tem algumas lições aqui para mim aprender de modo que eu possa me tornar mais sábio um pouco, né? Dia após dia. Se exaurirmos Punyapapa é porque existe um corpo dos sonhos, existe um mundo dos sonhos, existe interação, existe a dualidade, o sonhador e os objetos do sonho. Então, realmente, o processamento de karma, ele ocorre no sonho, ocorre na vigília também. Você vai experimentar circunstâncias prazerosas e dolorosas. Portanto, as nossas escrituras, elas aceitam, né? Elas são de acordo com o fato de que Punya Papa também são exauridos, né? Através do sonho, através de qualquer um desses outros corpos, né? Mas um corpo é necessário. E aqui ele está fazendo referência a um fato mais esotérico, né? É que nós precisamos sempre de um instrumento para experimentar qualquer que seja a dimensão, né? Os níveis ou as locas, né? Superiores ou inferiores, né? Nós precisamos de um corpo para entrar naquela frequência de energia e experimentar esses fenômenos que ocorrem dentro dessas dimensões, né? Então, o Vedanta tem 0,000,000 a ver com esoterismo, misticismo, e por isso a gente não fala dessas coisas, né? Mas aqui e ali, nós sabemos, né? As escrituras nos dão algumas indicações que, do mesmo modo que nós temos um corpo do sonhador para entrar no mundo do sonho, né? Nós temos o corpo do Vishwa, né? Que é o corpo físico do estado de vigília, para experimentar o mundo físico material, nós também precisamos de determinados corpos, né? Que são simplesmente corpos sutis com vibrações ligeiramente diferentes, entendeu? Ah, tem 200 corpos para cima, tem milhares de corpos para cima, porque a potencial de variação de densidade ou frequência de energia é total, né? Então, se você deixa o seu corpo físico, você assume o seu corpo sutil, e dependendo da frequência deste corpo sutil, a gente vai viver experiências, né? Dentro dessas ordens não encarnadas fisicamente,
no qual a gente, por atração, né, por simplesmente, né, a gente vai encontrar este campo de experiência, né, não muito distinto do mundo dos sonhos, né, e ali a gente vai estar exaurindo Punya Papa Exuel, né? Então, não somente um corpo orífico, mas qualquer que seja a loca, você vai precisar de um corpo. Sabe que o corpo é sempre necessário. Você precisa de um instrumento para experimentar o mundo físico material e os outros mundos sutis, que nada mais é do que um corpo físico, um corpo sutil, com frequências de energia ligeiramente distinta, né? Agora, imagina uma pessoa, né, que viveu no ódio, na vingança, né, na crueldade e na dor, né? E uma daquelas pessoas que são devidamente referidas como sociopatas ou psicopatas, né? Imagina quando eles deixam o corpo, né? Que tipo de frequência eles deixam, né, o corpo, né? E aonde é que eles vão se encontrar, né, com os seus corpos sutis, né? Então, se encontrarão nessas locas onde existem o mesmo tipo de frequência e no qual muito Papa pode ser ou será exaurido, né? Então, todo esse conceito de céu e inferno é baseado nisso, né? Então, o tipo de corpo que eu tenho hoje é alguma coisa totalmente de minha responsabilidade. Se o propósito de cada nascimento físico, né, é ah, exaurir Punya e Papa, né? Então, eu recebo um determinado corpo físico, né? E esse corpo físico, ele é associado a um corpo sutil, a minha mente, o meu intelecto, né? Então, ele é o que? Ele é produto do meu processamento kármico, processamento de vasanas, né? De vidas passadas, né? Aí, quando eu chego aqui, o meu esforço pessoal irá purificar ou não este nascimento, de modo que eu possa desenvolver mais e mais virtudes, mais e mais punha espiritual, né? A gente vai adquirindo novos, né? Novos punha-papas. Essa é uma questão diferente, mas a coisa principal que o Swami quer dizer aqui, que não apenas em nascimentos humanos, mas mesmo no caso de nascimento animal, é o punha-papa, né, que determina esses nascimentos. Aí o Swami diz, a única diferença é que os animais não podem adquirir karma novo, enquanto que o ser humano adquire sempre novos punha-papas, né? Ele está esgotando e adquirindo. E os animais, aqui o Swami deixou uma nota que vai fazer com que eu escreva para ele sobre isso, porque não ficou claro para mim. No caso de nascimento animal, o punha-papa, né, está sendo esgotado, né, mas o animal não produz mais punha-papa. Então, como é que o animal não produz mais punha-papa? Porque eles não têm o intelecto humano que permite aos humanos fazer escolhas, né? Eles são movidos pela sua natureza causal e as suas vasanas e tendências causais, né? Eu vivo isso, eu observo isso aqui porque eu moro numa chácara e tem muitas criaturas vivas, né? Que não são humanos aqui, né? Então a gente vê, eles fazem coisas cruéis, mas a gente jamais pode dizer que ele está adquirindo papa karma, né? Se o leão vai lá, um tigre, uma onça vai e mata um outro mamífero, a gente não pode dizer, olha, que papa que não, ele foi desenhado para comer dentro, né, dessa cadeia de come-come, né? É, Alimentar. essa cadeia alimentar, né? Então ele está vivendo a sua natureza, né? Agora o ponto aqui que me deixou a dúvida é se ele não pode adquirir mais punha-papa, os seres animais, né? E ele veio aqui para exaurir punha-papa, então o punha-papa que ele estava exaurindo, como é que ele foi adquirido? Porque ele só pode ter sido adquirido numa vida anterior, de modo que agora ele está exaurindo, né?
Então, se ele jamais adquire punha-papa, de onde chega esse punha-papa que ele está esgotando, até mesmo como animal, né? Então, eu estou curioso. De vez em quando eu penso nisso para ver se... Porque às vezes a resposta, pum, ilumina assim, aparece, aí eu compreendo. Mas não acendeu ainda. Acendeu para vocês? Eu já ouvi falar que parece que no hinduísmo eles admitem, né, a regressão de nascimento humano para um nascimento animal irracional, né? Talvez isso explica, não sei. É uma suposição. Essa aí, né? Fazer a direção, fazer né, movendo no sentido contrário, né? Um declínio de humano para animal, então esse animal vai... isso é um bom ponto. Ele estaria exaurindo o punha-papa do nascimento anterior como ser humano. Então, essa talvez seja a hipótese que faz sentido, né? Porque a lógica tem que estar suportando, apoiando todas essas declarações vedânticas. Eu vou mandar essa pergunta para o Swami, apresentando esta suposta resposta do Marcelo também. Então, qual é o propósito do Avatara? Sempre que há declínio, né, na justiça, etc., eu me crio, né? Você queria dizer alguma coisa, Luciano? Eu sou o Criador, e não somente o Criador, eu sou o sustentador, aquele que mantém tudo isso, né? E aquele que, quando fica de saco cheio, destrói tudo, né? Eu destrói todos os seres vivos, sencientes e inertes, mas de vez em quando eu jogo um dilúvio, alguma coisa assim, e eu desmancho todo esse jogo, né, para começar de novo. Aí aquelas almas mais pesadas, eu mando elas para um outro planetinha mais denso, né? E as almas mais elevadas, eu faço a seleção, jogo para um outro, né, cantinho do universo no qual as pessoas do bem, as pessoas dármicas, possam dar continuidade, né, neste processo, que parece ser o propósito da vida inteligente, né? O Ishwara tem que descer de vez em quando. Ele prefere não se meter nos nossos problemas. Ele não mete o nariz nos assuntos dos humanos aqui, não. Ele espera que a gente tenha bom senso, né? Que a gente seja decente, que a gente, né, não caia a um ponto tal, né, que a ponto de destruir uma civilização, por exemplo, né? Mas quando a coisa fica feia, às vezes ele desce, né? Ele já apresentou, através das escrituras, que o único modo de viver como ser humano é compreendendo, observando e se adequando ao campo dármico, né? Essas leis, né? Éticas, kármicas, psicológicas que condicionam a experiência humana, porque o ser humano é o único que pode quebrar a harmonia da criação. Ele é a única criatura que pode quebrar, por causa do livre-arbítrio. Então, o Criador espera que a gente, né, mantenha um mínimo de bom senso e viva uma vida fundada no Dharma. Lembra que ontem eu falei, né, a gente não tem condição de compreender muito desse fenômeno chamado, referido como a vida, mas a gente tem a capacidade de compreender, eu sou a consciência e não o corpo-mente, e eu compreendo, né, o que é Dharma e o que é Dharma, né? Como é viver em harmonia com os outros seres e como é viver, né, em violação do interesse do todo, né? Todo mundo tem esse senso comum do que é Dharma. Basta a gente observar o valor universal. Nunca faça aos outros, né, aquilo que você não gostaria fosse feito a você. Então, a ignorância do Dharma, ela não existe, ela é embutida em cada ser humano, mas as pessoas, exatamente como Duryodhana, eles falam aqui e ali nas escrituras, o que ocorre comigo? Que demônio é esse, né? Eu sei o que é o Dharma, eu sei o que é o bem, eu sei o que é o mal, que força é essa que me compele a agir desse modo, né? Então, esta é a ignorância, né? Este é o demônio que existe, né?
dentro da experiência humana, que, muito embora eu saiba o que é viver em harmonia com os outros, eu não consigo evitar de violar o Dharma. E a causa, a raiz de tudo isso, naturalmente, é uma autoignorância densa, né, que me faz, né, estar preso a esta identidade equivocada como corpo, que quer satisfazer todos os seus desejos sensoriais para extrair pelo menos um pouco de prazeres mundanos, né? Custe aos outros o que custar. Mas o Lorde é tão, como se diz, compassivo, né? Misericordioso. Misericordioso. Ele é tão misericordioso que ele lançou, né, o manual de uso, né? Todo equipamento que a gente compra tem um manual de uso, né? Então, quando a gente nasce como seres humanos, o Ishvara mandou o manual de conduta humana, observar o Dharma, né? Viver, né, segundo determinados valores éticos, morais, né? Então, é o Dharma Shastra, né? As escrituras do Dharma. Bhagwan espera que a gente observe, né? Que a gente exerça o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolha, né? Sempre guiadas por esse manual, por esse bom senso, né? A respeito de Dharma, de viver em harmonia com os outros, né? E não é fácil. Pelo menos neste planetinha parece ser muito difícil, porque a ignorância aqui parece ser muito densa, né? As pessoas, em geral, né? A gente vem com uma tendência de querer, né, realizar os nossos sonhos sem muita preocupação a respeito do meio ambiente e dos outros seres também, né? Alguns de nós nascem com uma sensibilidade, né, e com um bom senso um pouco mais refinado, que já em idade jovem a gente vê, não, tem alguma coisa errada, né? Eu não posso viver assim, a gente tem que encontrar um modo de viver em harmonia uns com os outros, nações com outras nações, né? Então, é um bom senso, né, que todo mundo vem, mas esse bom senso é suprimido pela essa ignorância de que eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, custe aos outros o que custar, né? As escrituras nos ajudam a viver em harmonia, e assim o mundo ficará muito melhor. Mas o bom senso é algo que existe dentro de cada ser humano, né? Ele diz que bom senso deveria ser comum a todos, mas ele se tornou algo muito incomum. É por isso que os avataras precisam descer, o Ishvara precisa colocar um fim nesta civilização humana que nós vivemos, na qual nós vivemos. Se nós estivermos vivendo sem usar este bom senso, o senso do Dharma, né? Se nós seguirmos, insistirmos a nos recusar de incluir o Criador nesta equação de nossas vidas e de observar este manual do Dharma, né? Então, Bhagwan diz, eu serei forçado a interferir. Então, eu tomo o nascimento avatara e, às vezes, eu preciso, né, colocar fim a uma civilização. Essa é a minha opinião, tá? Porque nós sabemos que Ishvara, ele não se mete nas nos nossos afares, né, nos nossos afazeres, né, nos nossos karmas. Ishvara é um sistema inteligente, autoconsciente, né, mas ele está ali assim, né? Mas quando a coisa desbanda para um lado de tal modo que a criação já não sirva o seu devido propósito, né? Então ele fala, ó, não tem mais jeito, eu já mandei um avatar, dois avatares, três avatares e a coisa lá embaixo está só piorando, né? Então é melhor a gente colocar fim a este experimento, né? Esse experimento humano neste cantinho desta galáxia, né? Essa é uma opinião minha. Este avatar mantém a criação de duas maneiras. Um é o método drástico, direto, tal qual um cirurgião que tem que amputar a perna de uma pessoa para salvar a vida da pessoa, né?
É uma cirurgia, muitas vezes dramática. Mas essa cirurgia não pode ser utilizada o tempo todo. Você continua retirando um órgão da sociedade, de uma civilização, né? É como tirando os órgãos da pessoa e as pessoas vai ficar organless, né? Vai virar um saco de cadáveres sem órgãos, né? Sem vida. Então, aqui ele está fazendo, apontando para o fato de que os avatares eles têm que chegar aqui para destruir as pessoas adármicas. Isso é dito muito claramente em passagens do Bhagavad Gita. Arjuna, você está aqui para destruir, assassinar os violadores do Dharma, que são irreversíveis, que são irreparáveis, que não podem ser convertidos em pessoa dármica, e, portanto, eles precisam ser destruídos, né? Então, esta é uma remoção de um câncer que é uma forma invasiva, drástica, violenta, né? E a outra forma qual é? É evitar o câncer. Como é que um câncer pode ser evitado? Com bons hábitos, né? Hábitos de saúde, de alimentação, de exercício, de viver sem estresse, sem muita cafeína, etc, etc, né? Então, o Avatar, ele chega aqui para destruir o Adharma, destruir Duryodhana, mas ele chega aqui também para ensinar as escrituras do Dharma. Por isso que o Bhagavad Gita é uma escritura completa, é uma escritura de Karma, Dharma, Moksha, né? E inicia, né, com Karma Yoga, o relacionamento do Jiva com o Criador, e depois as leis e princípios, né, do Dharma, e o autoconhecimento, né? Então, uma é destruir, né, violentamente, né, o adharma, né, e o outro é educar os adharmas de modo que eles possam se tornar pessoas dhármicas, né? Dois métodos. Uma é a destruição, portanto, o Avatara faz um trabalho duplo, é a destruição, e a outra é a educação segundo o Dharma. Ele diz à humanidade, seja responsável, porque a sua cabeça, né, precisa estar no lugar certo. Portanto, não podemos viver apenas para comer como os outros animais. E aqui é aquela menção que os outros animais, a cabeça deles não é verticalmente, né? Ele é horizontalmente no chão, porque os animais, eles têm o instinto da sobrevivência, eles estão sempre procurando alguma coisa para comer, se alimentar, né? Mas nós somos animais humanos, né? Nós vivemos verticalmente. Nós não podemos viver apenas para comer, e comer aqui, no caso da experiência humana, significa consumir. Consumir o quê? Experiências de prazer, prazeres sensoriais. A gente não está aqui somente para consumir experiências de prazer sensorial. Nós temos outros propósitos, outras responsabilidades, né? Bhagwan, portanto, nos educa através das escrituras e espera que assumamos a responsabilidade por este nascimento superior, nascimento humano. E fazer isso ele faz em dois avataras, principalmente, o avatar Rama e Krishna, né? Uma outra passagem aqui, desse texto que eu não conheço, mas eu fiquei curioso, Srimad Bhagavatam, que diz: o Senhor Todo-Poderoso em um corpo mortal neste mundo, que é o Avatar, não é apenas para extirpar a raça demoníaca, né, o demônio, né, que existe, né, dentro como potencial, né, mas é para ensinar um modo de vida ideal aos seres humanos. Caso contrário, como poderia o governante onipotente deste universo, que habita dentro de cada um como eu, inato e bem-aventurado, parecer angustiado por Sita, né? O mesmo antigo yoga é este que foi ensinado por mim. Uma outra passagem aqui. A você agora, porque você, meu amigo Arjuna, devoto, este é o fato, o maior segredo.
Então, através de você, o Krishna Lord diz, eu decidi reviver o ensinamento Vedas, né? Condensando o ensinamento no Bhagavad Gita e, portanto, reavivamento do Dharma, tanto ensinando quanto destruindo o povo adármico. Este é o propósito do Avatar. Ah, mas é violento essa coisa de Bhagavad Gita, de destruir as pessoas demoníacas, né? Não. As escrituras dizem, você primeiro, né, 13 anos na floresta, tentando soluções que fossem diplomáticas, pacíficas, né? Enquanto isso, o povo adármico tentando assassinar a Juna e a sua família, né? Então, no final, não resta outro que destruir os violadores demoníacos, né? Não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Portanto, a causa é diferente, a natureza é diferente, o propósito também é diferente. Krishna diz, como o Senhor, eu ensinei Veda no início da criação. No início, essas escrituras já estavam disponíveis, embutidas na criação. A criação, ela possui, aparentemente, uma causa inteligente. A causa inteligente são todas as leis e princípios que sustentam esta manifestação, e entre elas existem leis e princípios éticos, kármicos, psicológicos e espirituais. O Veda nada mais é do que esta ciência, esses princípios, né, que nos são ensinados, né? Quando? Desde o início, sempre esteve ali, à disposição. No momento que os rishis começam a contemplar, esses ensinamentos são, né, transmitidos, são passados, né, para os rishis, né? E agora eu estou ensinando novamente a você, depois de tantos, né, universos, esta sabedoria através de Krishna, do corpo de Krishna também, Krishna Avatara. Eu tenho falado sobre Avatara, Krishna, isso conclui aquela discussão, fazendo uma bela declaração, né? Ou Arjuna, aquele que realmente conhece este meu nascimento e essas minhas ações divinas, não terá outro nascimento. Depois de desistir da identificação com o corpo físico, ele alcançará a compreensão e compreenderá a sua identidade em mim e somente em mim, né? Em algumas passagens, nós sabemos, né, que o Krishna Guru fala como Brahman, né? E às vezes confundia Arjuna, né, no início, né? Este nascimento é um entre tantos, né? Eu ensinei os Vedas para você desde o início dos tempos, né? Conheça o Senhor completamente. Quem conhece o Senhor obterá a libertação. É a ênfase. Conheça o Senhor completamente, porque o Senhor tem duas naturezas. Uma é a natureza superior e a natureza inferior. Esse é um ponto importante. Qual é a relevância nisso? A natureza do Senhor superior, ela não está sujeita ao nascimento e à morte. Então, quando Krishna, ele diz, aqueles que me conhecem completamente, ele conhece este corpo físico, né? Este corpo-mente, né? Mas conhece a minha natureza Satitananda, que é idêntica à consciência, à natureza do discípulo, né? Então, aquele que me conhece completamente, ele conhece a natureza superior de Krishna, a natureza inferior, e ele precisa, né, através desses diálogos, compreender que a minha natureza é idêntica. Eu tenho uma natureza superior, idêntica à natureza de Brahman, à natureza de Krishna Guru, como consciência, e eu tenho a minha natureza inferior, que nada mais é do que matéria e energia, né? Que, de um certo modo, é tudo a mesma, né? Então, tem esse Upanishad que diz, o Senhor Ishvara, ele nasce sem nascer. Como a gente vai reconciliar essa contradição, né? Então, o Vedanta é cheio de aparentes contradições, mas é a coisa mais simples do mundo, né? É tudo Satyamiti, né? É tudo ouro e os ornamentos de ouro, né?
Como é que a gente vai dizer que um anel de ouro realmente ele não existe, porque ele somente existe como ouro, né? Então, você simplesmente, né, cria uma sobreposição no ouro, criando, né, um formato e um nome, né, chamado anel de ouro, né? Mas esse anel de ouro, quando que ele nasceu realmente, né? Quando que ele foi criado realmente? Então, você tem que ver, em sua natureza superior, ele nunca foi criado, porque é ouro. Em sua natureza inferior, ele foi criado recentemente, né, pelo joalheiro, né? Então, não existe realmente contradição, né? O Senhor nasce sem nascer, o anel de ouro nasce sem nascer realmente, fundamentalmente, ele nunca nasceu como anel de ouro, nem menos como qualquer outro ornamento. Ele simplesmente é ouro, né? Satimiti, a compreensão da minha natureza superior e a minha natureza aparente, que é sujeita à mudança, né, e à destruição. Assim, Krishna conclui o tópico Avatara no 15º, né? E isso é único em todo o Gita, porque em nenhum outro capítulo do Gita o Lord Krishna fala do Avatara. Somente nesse capítulo o tópico Avatara vem à tona. E é muito importante para que a gente compreenda. Sempre que há declínio da justiça e aumento da injustiça, então, de fato, eu retorno, eu me crio, né? Então, em todas as religiões, esse conceito, a volta do Messias, né? Tudo isso, né? É dentro deste conceito, né? De que alguma coisa precisa acontecer, alguma coisa mais forte para que a gente possa mudar o curso do destino, né? Desta nossa civilização. Então, a gente faz uma pausa, a gente entra no próximo tópico, Yana Karma Sannyasi, que é muito legal também, e vamos ver se a gente conclui este resumão ainda hoje. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.